Vamos ler a partir do verso número 1. Diz assim: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Até aqui. Oremos mais uma vez. Precioso Deus e Pai, te agradecemos pela Tua palavra lida diante de nós. Que o Senhor, no Teu Santo Espírito, possa iluminar não somente essa palavra, mas todos nós, o nosso coração, porque Tu realmente enviaste o Teu Filho, e Ele, com a Sua obra perfeita e eficaz, sentou à destra de Deus e tomou esse livro e pôde abrir, e o fim vai se consumar exatamente como Ele determinou, ou como Tu determinaste, para a Tua própria glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Eu li esse texto. Esse mês de agosto, para a Igreja Presbiteriana, é um mês de missões. Ela vai entrar no mês de missões. A gente está ainda no mês de julho, a gente já é o último domingo de julho. E a partir do dia 1º de agosto, começa esse mês especial para se tratar somente de missões. E acho que foi providencial a vinda desse grupo missionário para cá, pela graça de Deus. E uma coisa que eu queria falar a respeito disso, a primeira vez que eu vi esse texto na minha frente, diante de povos diferentes, foi quando eu estava na África. Então eu vi africano, guineense, eu vi americano, eu vi britânico, eu vi um povo que é ali do Oriente, numa terra que é muito exótica, não lembro o nome agora, esqueci, mas é de uma ilha próxima, por ali naquela mediação da Austrália, por ali, não é ilha mesmo, é uma ilha, bem dentro do Pacífico, que a gente possa assim dizer, mas não importa. Mas quando eu deparei com esse grupo de pessoas, e aí eles me pediram para me pregar naquele tempo, e aí eu olhei, eu disse, pela primeira vez eu vi realmente a Escritura se cumprindo diante dos meus olhos, um grupo enorme de pessoas, brasileiros, americanos, ingleses, vários tipos de pessoas, vários tipos de etnia ali na nossa frente, e ali naquele contexto eu disse, Deus, assim vai ser o céu.
E aqui é só um pitaco do céu. Cada um com seu comportamento diferente, cada um com sua cultura diferente. E isso traz a beleza e a graça de Deus de não fazer apenas um único povo. Deus poderia fazer a gente um só povo, tendo uma só cultura. E Ele não fez isso, Ele não fez isso. Ele fez exatamente nós, em toda essa diversidade, para mostrar que Ele, um só ser humano, é impossível de representar a glória toda de Deus e toda a grandeza que Ele tem. Mas milhões e milhões, ou que nós somos hoje, bilhões de pessoas, somos capazes de representar com mais vividez aquele que é o infinito, aquele que é o eterno, aquele que não pode ser descortinado. Então, nessa diversidade, a gente tem apenas um relance da glória de nosso Deus ser tão supremo e ser tão diferente. E a cada ser humano que Ele cria nessa face da terra, representa Ele. Representa porque Ele nos fez a sua imagem e conforme a sua semelhança. E por isso eu queria usar esse texto exatamente para referendar que no céu, a gente às vezes se comporta de maneira, aqui na terra, de maneira muito estranha, porque a gente olha com pessoas diferentes. E talvez se você estivesse passando, você olhasse o nosso irmão Magrelo, eu não lembro o nome dele, mas é o Magrelo. Eu gravei o Magrelo, o resto do nome não lembro não. Hã? Enéas? Rapaz, Enéas. É forte, não tem como me esquecer, agora não tem não. Se você corresse e encontrasse o Enéas, você não diria que ele representa a glória de Deus, porque o sangue de Cristo veio sobre a vida dele, porque o sangue de Cristo está sobre a vida dele. E você talvez olhasse para ele e dissesse: ixi, talvez venha me roubar. Isso é para tristeza e vergonha nossa, porque a gente não tem nada nessa terra. Nosso valor está escondido em nós, em um tesouro, como a Bíblia diz, o tesouro está em nós e nós somos um barro apenas. A beleza não está no vaso, a beleza está aí, é na planta, é naquilo que está dentro dela. E é exatamente isso. E aí eu coloco essa palavra exatamente para que a gente entenda que a gente tem que alcançar todos os grupos nessa terra, todos os grupos. E não só olharmos para fora como Índia, África ou qualquer outro país. A gente tem que olhar os que estão aqui perto e os diferentes de nós. Porque Deus quer trazer eles para a mesma aliança que Ele trouxe cada um de nós. É na aliança que Ele nos sustenta, é nessa aliança que nos firma. É nessa aliança que Deus tem feito a nossa vida florescer no seu cuidado. Eu queria, sem mais delongas, deixar o pastor Lucas. Pode chamar de pastor ou missionário? Não, para mim tanto faz. Não, então, vamos chamar o pastor Lucas missionário, o pastor missionário. Na nossa igreja tem pastor missionário, então fica logo as duas juntas. Ele é o líder desse grupo e ele vai falar a respeito deles todos de uma só vez. Eles chegaram sábado, não foi? Segunda-feira. E hoje completa 7 dias. Amanhã, hoje mesmo eles estão partindo. E a gente vai dar um almoço aí para toda a igreja, em especial para a vida deles. Amém? Bom dia, irmãos. Graça e paz para a igreja. Primeiro eu quero agradecer aqui o carinho, o cuidado, a recepção que a igreja ofereceu para o nosso grupo, coragem, que os irmãos tiveram aí em chamar, nos receber, como nos receberam, viu? Muito obrigado, a gente é grato mesmo a Deus. A gente tem partido, a gente está numa jornada já de 20 e poucos dias na estrada. A gente saiu de Belo Horizonte dia 12 de julho e subimos para a Bahia, a região ali de Arembé, Pimbaçaí, que é uma região onde se iniciou ali vamos dizer assim, a primeira comunidade hippie do Brasil começou ali, naquele pedaço, naquela região. Então a gente foi atender um clamor de algumas pessoas que estão lá, que estão buscando conhecer Jesus e tal. E a gente subiu até lá e de lá nós viemos para Alto Paraíso, Então a gente está nessa jornada já há alguns dias na estrada, levando o Evangelho de Jesus, como a gente é acostumado a fazer,
Primeiro, assim, nós somos uma igreja, um grupo, você está vendo assim, nesse formato, com as características aqui, culturais, assim, bem expressivas, né? O pessoal usa os cabelos compridos, suas roupas diferentes. Então, aprove a Deus salvar esse povo, que está dentro de um povo, o povo brasileiro, está dentro da nossa área, né, de atuação, né? É engraçado isso que às vezes, como que se torna tão distante, né, alguns grupos dentro do nosso próprio povo, né? A gente tem aqui numa cidade tantos hippies aí morando e às vezes a gente não tem acesso, a gente não acessa, a gente não chega próximo, a gente não, né, não consegue alcançar. Existe essa barreira cultural que ela precisa ser tem que ser vencida, a gente precisa vencer ela. Então, dentro do nosso povo brasileiro existe esse povo que está aqui, que precisa de Cristo, precisa de Jesus. E por que criar uma comunidade de fé para esse povo? Por que não eles congregar aqui ou em alguma outra igreja que já está aí funcionando, já está estabelecida? A gente realmente tentou isso. De verdade, a gente buscou, né, envolver todo esse grupo nas igrejas, nas comunidades, mas por questões culturais, questões também de dinâmica de vida, isso não é tão simples como parece, né? Por exemplo, nosso domingo, normalmente ele funciona na quarta-feira. Toda quarta-feira a gente reúne, é o dia do Senhor para a gente. Então a gente passa o dia inteiro juntos, a gente come junto, a gente tem a escola bíblica, nós temos o nosso culto, né? Mas ele funciona na quarta-feira. Por quê? Porque no fim de semana é o período que a turma tem para trabalhar. A turma vai economicamente, né, as feiras, vai buscar os espaços, né, públicos para poder conseguir gerar renda, conseguir sua renda, né? Eles trabalham com artesanato, então precisam desses dias, desses espaços para poder suprir suas necessidades, né? Então a gente tem aí o domingo, fim de semana, como um dia normal de trabalho do pessoal. Então, normalmente os cultos das igrejas são domingos. Então, eu estou só trazendo um pedacinho da dificuldade. Então, a gente precisou realmente adequar algumas questões para atender essa galera e que eles possam crescer na fé como qualquer um outro irmão, como qualquer um outro crente que crê em Jesus e precisa, em comunidade, crescer a sua fé, desenvolver. A gente entende que a fé ela é coletiva, ela é pessoal, mas ela também é uma fé comunitária. E a gente tem vivido assim, dessa maneira, né? Então esse é um pequeno recorte assim do todo, porque a gente precisou organizar um grupo para ser igreja. A Cristo House, que é o nome, né, do nosso grupo, é uma igreja só para hippie? Não. Não estamos fechados nisso. Qualquer pessoa que queira congregar, participar, né, conosco, ela é muito bem-vinda e convidada, né? Ela se adequando a essas questões normais de agenda, ela é super bem-vinda e ela vai fazer parte como, né, o povo do Senhor também conosco. Graças a Deus, hoje, 2023, isso está sendo muito possível. Nós temos, pela graça de Deus, a destra de muitos irmãos, igrejas que já estão aí aprovadas, né, como igrejas já estabelecidas na nação brasileira. Nós temos tido aí, né, a destra da comunhão dos irmãos, né? Um dos irmãos que são, né, que faz parte, que deu essa destra para nós, é o Jeremias, lá da 8ª igreja lá de Belo Horizonte, igreja presbiteriana. Temos muitos bons irmãos, amigos da presbiteriana que estão sempre, né, nos acolhendo, nos abençoando. Então, né, como também batistas, como também outras comunidades. Nós mesmos fazemos parte de uma comunidade chamada Comunidade Cristã da Zona Sul de Belo Horizonte. Então essa igreja é a igreja que tem hoje nos enviado, nos abençoado, nos supervisionado. Estamos debaixo da autoridade dessa igreja. Essa igreja tem sido para nós, né, esse presbitério, né, que nos supervisiona, que cuida da gente. Então nós não estamos também soltos, né, aí como um grupo anômalo, não. Nós estamos dentro de um contexto também da igreja do Senhor, né? Agora, como comunidade de fé que somos, nós também temos, né, nossas ações, nosso trabalho.
somos um grupo evangelístico, nós somos um grupo altamente missionário, isso está bem no nosso nascedouro mesmo, né? Nosso trabalho de culto, de expressão de fé, ele acontece publicamente. Alguns dias atrás, a gente esteve ali em São Jorge. Lá em São Jorge, nesses dias, tinha lá um grupo muito grande de hippie trabalhando, expondo lá o seu artesanato. Pessoal, infelizmente, né, envolvido com droga, com muita coisa errada, mas estavam lá. E nós chegamos, conhecemos alguns deles, trocamos ideia, trocamos ali aperto de mão, colocamos também o nosso artesanato ali. E pensando e conversando com o grupo, vamos fazer um almoço aqui com o pessoal, vamos. A gente gosta de comer, a gente gosta de oferecer também, tanto de comer como também de alimentar, é uma característica nossa, né? E aí a gente fez uma baita de uma galinhada para 70 pessoas, um panelão enorme, fizemos esse convite para eles lá, levamos essa comida daqui para lá, falamos na feira que eles fizeram, era por volta de 1h30, 2 horas, o pastor esteve lá conosco, alguns irmãos daqui foram, e ali a gente almoçou junto, naquele ambiente de praça. Sentamos, comemos, trocamos ideia, conversamos. Depois disso, tivemos um tempo de oração, tivemos um tempo de palavra, de pregação do Evangelho, porque nós entendemos que aqui está o verdadeiro o conteúdo da missão, a pregação do Evangelho. Palavra sendo anunciada, sendo pregada. E ali nós pregamos o Evangelho de Jesus, oramos com o pessoal, encerramos aquele momento de culto ali e fomos conversar com a turma. O resultado disso, né, talvez não houve nenhuma conversão, não houve nenhuma pessoa ali que levantou a mão dizendo eu quero aceitar Cristo e tal, porque normalmente isso não acontece assim conosco. A gente trabalha mais na relação. Então, depois disso, a gente teve vários feedbacks, várias pessoas falaram conosco, falaram, cara, parece que um peso saiu daqui de cima dessa praça, cara, foi muito bom, vocês trouxeram assim uma paz aqui para esse ambiente, vocês, sabe, essa expressão do reino de Cristo, do povo de Deus. Então, isso foi vivido, visto, experimentado por aquelas pessoas ali, as pessoas hostis ao Evangelho, né, e aparentemente distante, mas a gente transpôs a barreira. E isso foi lindo, foi maravilhoso, foi uma bênção a gente poder, né, fazer isso lá. Aqui também a gente fez isso por 2 vezes, a gente almoçou aqui na praça com o pessoal, né, tivemos ali um tempo também, né, de troca, de conversa, fizemos nosso devocional ali pela manhã, algumas pessoas participaram. Então é assim que a gente funciona. Hoje estamos em 2 localidades, estamos em Belo Horizonte e São Tomé das Letras. Belo Horizonte é vamos dizer assim, a nossa base maior, né? E de lá que a gente consegue organizar as outras missões, né? Mas também estamos numa cidade chamada São Tomé das Letras. São Tomé das Letras é uma cidade muito parecida com Alto Paraíso. E ela talvez seja até muito mais hippie do que aqui. Lá o pessoal vive do artesanato, praticamente a cidade inteira está envolvida com isso. E nós temos uma base lá. Pela graça de Deus, muitas pessoas estão convertendo ao Evangelho, muitas pessoas têm recebido a Cristo, muitas pessoas têm tido a sua vida transformada pela palavra do Senhor Jesus. Tem sido isso assim, em São Tomé das Letras. Belo Horizonte também. Nós também temos a base em Belo Horizonte. A gente recebe, nós temos uma casa. Nessa casa a gente tem quartos de solteiro e de solteira, quarto de casal. A gente recebe o pessoal lá, né? As pessoas ficam por um período de tempo, 3 dias, 1 semana, dependendo da demanda, a gente dá até mais tempo para as pessoas lá. Lá elas se alimentam, lá elas recebem cama limpa, colchão bom, cobertorzinho bem lavado, limpinho, cheiroso, lavado com sabão Omo e amaciante IP, tá? Para ficar bem gostoso mesmo, tá certo? Eles se alimentam ali, eles têm 4 refeições por dia, café da manhã, almoço, lanche e janta. A gente procura trazer o máximo de dignidade possível para essa galera. E é com essas expressões de amor, de compaixão, que Cristo vai sendo revelado para eles.
que Cristo vai sendo experimentado por eles. Eles experimentam Cristo com seus olhos, com seus ouvidos, com seu olfato, com o seu tato. Tudo isso faz muita diferença, porque todos nós temos memórias. Todos nós temos memórias afetivas de casa, de mãe, de pai, de comida. E isso acontece muito, porque o pessoal está em estrada, está viajando, e acontece muito de o cara dormir em qualquer lugar, dorme de barraca, vai para um camping, está o tempo inteiro nessa agitação. Então, quando chegam num lugar que ele pode deitar numa cama, sentir aquele cheirinho de casa, aquela comida fresquinha, isso remete à memória. E isso faz muita diferença, né? Eu, uns dias atrás, buscando o Senhor em oração, perguntando a Deus, por que a gente está fazendo, tem tanta, né? A gente podia estar fazendo alguma coisa diferente, mas por que a gente está fazendo o que fazemos? Buscando uma resposta de Deus. E o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra. Ele falou assim: olha, existem muitas mães, muitas vós, muitos vós, muitas pessoas que têm seus filhos que estão aí nessa situação. Filhos de cristão que estão orando por seus filhos. E talvez, somente talvez, a gente pode estar sendo resposta de oração desses pais, dessas mães, dessas avós, desses avós, dessas famílias que têm seus filhos por aí, né, em algum lugar nesse mundo, dormindo em qualquer lugar, consumindo droga, e de repente a gente chega ali com o Evangelho. Isso já aconteceu algumas vezes, no momento de louvor, que a gente está ali, a memória dessa pessoa ser ativada lá atrás, fala assim: puxa vida, eu lembro que minha mãe me levava para a igreja. Eu lembro que meu pai me levava, eu participei da escola dominical, eu participei da escolinha das crianças, da salinha. Essas coisas marcaram o coração dessas crianças. Cresceram, se perderam, se desviaram, mas isso está lá dentro delas. É só uma questão de você soprar um pouquinho ali, aquela brasinha pode voltar a pegar fogo e aquecer de novo. E nós temos experimentado muito isso, muito mesmo. Eu me lembro aqui de uma moça, uma chilena, que estava em São Tomé das Letras, buscando, lá tem muitas seitas, né, muitas religiões lá de espiritualidade, ela estava lá para buscar uma dessas. Ela queria viver da luz, queria viver do sol, queria se abster de alimento e viver da luz, viver do sol. Essa era o plano dela. E ela chegou naquela cidade, toda ripinha, novinha, tinha 20 e poucos anos. E nesse período nós estávamos lá. A gente estava trabalhando na reforma de um telhado de uma casa que a gente tinha lá em São Tomé, para receber o pessoal. Enquanto nós trabalhávamos durante o dia nessa casa, à noite nós estávamos cultuando a Deus, em volta de uma fogueira. Ali a gente adorava e pregava a palavra. Fizemos isso por uma semana, naqueles dias lá. E ela sempre sentava lá e ouvia. E um dia a gente terminou o nosso trabalho e falamos com o pessoal: olha, gente, a gente está voltando para Belo Horizonte, se alguém quiser ir com a gente, tem vaga no carro, vai ser um prazer te receber lá, na nossa base. Ninguém quis. E a gente foi embora. Passou uma semana, essa menina bateu na nossa porta. Ela chegou lá. E ela chegou falando o seguinte: falou: olha, todos os dias à noite, quando a gente fazia o culto, que o louvor começava, eu lembrava da minha infância. Eu lembrava que minha mãe me levava para os cultos. Todos os dias à noite, quando vocês estavam lendo a Bíblia, os versículos voltavam à minha mente. Só que eu resisti, eu lutei contra isso, mas eu lutei em vão. Depois que vocês foram embora, eu fiquei desesperada naquela cidade. E eu peguei o primeiro ônibus que apareceu, carona, para me poder chegar até onde vocês estavam. Moral da história: essa menina converteu, ela casou, voltou para o Chile, restaurou lá os laços familiares dela. Hoje ela está reunindo numa igreja no Chile, está se preparando para missões, para ser missionária aí em algum lugar do mundo. Essa menina foi encontrada assim. Então a gente não sabe quem está lá do outro lado.
Nós só pregamos aos ouvidos das pessoas, mas o Espírito Santo é quem fala ao coração delas. É nisso que cremos, é nisso que acreditamos. Que enquanto estamos ali falando, reunidos, comendo, qualquer coisa que estamos fazendo, o Espírito Santo pode estar ali incomodando o coração de alguém ali fora. Porque a missão, ela é muito mais do que uma ordem que temos da parte de Deus, como Jesus falou, ide e pregue o Evangelho a toda criatura. Muito mais do que uma missão, do que uma ordem, a missão ela é também uma promessa. Quando os discípulos estavam em Jerusalém, Jesus falou: vocês vão permanecer aqui, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então vocês vão a todo sereis minhas testemunhas. Vocês vão Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, sendo minhas testemunhas. Isso não é só uma ordem, isso é uma promessa. É uma promessa que quando eles recebessem o Espírito Santo, isso iria acontecer. E está acontecendo. Todos nós aqui, independente de tribo, cultura, raça, todos nós somos resultados dessa promessa divina. Todos nós estamos aqui porque o Espírito Santo nos alcançou por meio de alguém que falou do Evangelho para nós, que falou para essa pessoa, alguém que falou para essa outra pessoa, alguém que falou para... e foi chegando até a gente aqui. A missão de Deus é uma promessa. Quer queiramos, quer não, ela vai acontecer. Ela vai acontecer. Os discípulos, nós temos a amostra disso no livro de Atos. A igreja estava em Jerusalém, muito bem, crescendo, organizada, muita comunhão, ninguém tinha necessidade de coisa alguma, estavam todos muito bem, mas a promessa era: vão à Judeia, vão a Samaria e vão até os confins da terra. A perseguição veio, e a perseguição empurrou aquela igreja para fora dos seus limites de Jerusalém. Foram até a Judeia. A perseguição foi impulsionando, o aperto foi vindo para que a promessa fosse sendo cumprida do Evangelho chegar até os confins da terra. E nos nossos dias isso não é diferente, irmãos. O Espírito Santo, ele é o mesmo daqueles dias, que impulsionou aqueles crentes tímidos, com medo, a se agigantar naquela Jerusalém e proclamar o Evangelho para aquela cidade, ao ponto de incomodar as autoridades, os fariseus, o judaísmo. E a igreja foi indo, e ela está ainda nesse movimento de ir. Quando eu vejo uma cidade como essa aqui, eu vejo oportunidades. Eu vejo oportunidades da gente ser cumpridores dessa promessa divina, cumpridores desse envio de Deus, de Cristo. E nós temos tanta coisa a nosso favor para o cumprimento dessa missão. Nós temos o Espírito de Deus que está habitando em nós, que nos encoraja, que nos fortalece, que nos faz lembrar da palavra de Deus, da verdade da palavra. Nós temos o Espírito Santo que é a nosso favor. Nós temos a palavra escrita, organizada em 66 livros aqui. Nós temos toda uma história da igreja atrás de nós, que nos mostra que é possível a gente avançar na missão de Deus. Nós temos a palavra escrita, que está pronta aqui, só a gente abrir a boca e falar. Nós temos uma comunidade de fé que está aqui, organizada, pronta, que tem tantas pessoas com dons, tantas pessoas com influência, que pode avançar na missão.
nós temos muito a nosso favor. E nós temos uma cidade inteira, sabe, como um campo, para a gente avançar no cumprimento dessa promessa. A gente está aqui, né, como grupo, e essa é um pouco da nossa característica, essa coisa da missão. Mas não é só uma característica porque somos viajantes, porque a gente está viajando de cidade em cidade. Mas porque a missão, ela faz parte de quem a igreja é. A igreja, ela é missionária. A igreja, ela está em missão. Porque Deus está em missão. Porque o Senhor, Ele é esse Deus que está buscando o perdido e revelar a sua glória para as nações e para os povos. O pastor falou aqui mais cedo sobre a África, e ele estava vivenciando um ambiente multicultural. A igreja, ela está aqui para isso. Ela é uma igreja transcultural, ela é uma igreja contracultural, ela é uma igreja acultural, e ela é uma igreja que tem a cultura do reino de Deus. Portanto, ela é cultural. Então, meus irmãos, nós temos esse chamamento para a gente avançar aqui, como igreja do Senhor. E eu quero passar um vídeo daqui a pouco, para vocês verem um encontro que nós fizemos em São Tomé das Letras. Mas eu quero, antes de passar o vídeo, eu gostaria só de ler uma parte aqui, da carta, de uma carta que Jeremias enviou aos exilados, que está em Jeremias capítulo 29. Pastor, qual o tempo aqui? Ah, é? Tá bom, eu estou sem relógio, estou vulnerável. É? Tá. Então vamos lá. Carta aos exilados. Eu vou ler aqui um trecho dessa carta, os irmãos, né? Eu estou usando a NVI, tá, irmãos? Então pode ser que está um pouco diferente. Mas vamos lá. Em Jeremias 29, do verso 1 em diante. Este é o conteúdo da carta que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém, de Jerusalém aos líderes que ainda restavam entre os exilados, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor deportara de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim e a rainha mãe, os oficiais do palácio real, os líderes de Judá e de Jerusalém, os artesãos e os artífices foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. Ele enviou a carta por intermédio de Eleazar, filho de Safã, e Jamarias, filho de Ilquias, os quais Zedequias, rei de Judá, mandou a Nabucodonosor, rei da Babilônia. A carta dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam de seus frutos, casem-se e tenham filhos e filhas, escolham mulheres para casar-se com seus filhos, e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei, e orem ao Senhor em favor dela, para que a prosperidade de vocês, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Verso 8. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não deixem que os profetas e adivinhos que há no meio de vocês os enganem. Não deem atenção aos sonhos que vocês os encorajam a terem. Eles estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, declara o Senhor. Tá bom aqui. Bom, meus irmãos, nós temos um contexto aqui interessante, que é o exílio. Aquele povo foi exilado de Jerusalém para a Babilônia. E ainda havia um grupo que iria ser exilado, né? Ainda não tinham todos os judeus
tinham sido ainda exilados, mas um grupo estava lá na Babilônia já, no exílio, e mandaram aqui uma carta, né? uma orientação, pedindo uma direção a Jeremias do que eles deviam fazer na Babilônia, porque haviam profetas que diziam que o reino seria restaurado a Israel naqueles dias, que Nabucodonosor seria derrotado, que eles conseguiriam ainda, né, se estabelecer naqueles dias lá. E por isso eles estavam assim, né, querendo voltar da Babilônia, se rebelar para descer de volta a Jerusalém. Eles enviam essa carta a Jeremias. Jeremias responde a eles com essa orientação. Falem: olha, vocês estão aí na Babilônia, construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. É interessante, né, que você vai construir uma casa e vai plantar um jardim, porque você vai passar um tempo ali. Você vai plantar uma árvore e comer do fruto dessa árvore em um ano. Haveria um tempo que eles iriam permanecer ali na Babilônia. E enquanto eles estavam permanecendo na Babilônia, eles precisavam viver a vida ali, como povo. Construam casas, se abriguem aí, construam jardins, façam jardins, plantem árvores, para que vocês comam dos seus frutos. Ele orientou também: casem, né? Não deixem de ter família, de gerar filhos. Casem aí entre vocês. Tenham o plano do casamento, tenham o plano de vocês terem filhos e netos aí. Ele diz ainda mais, né, tenham filhos e filhas, né, multipliquem-se e não diminuam, cresçam. Enquanto vocês estão nesse exílio, cresçam como povo. Ele continua: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei. Façam comércio, trabalhem, criem coisas. A prosperidade da cidade é importante para vocês. E ele fala ainda: orem ao Senhor em favor dela, porque assim diz o Senhor. Orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Quando eu penso nessa carta a Jeremias aqui, eu fico encorajado, porque eu estou exatamente como o povo de Deus. A gente meio que está aqui nesse mundo aqui, vivendo isso, numa terra que o nosso coração queima pela Jerusalém celestial, mas nós estamos aqui nessa Babilônia, estamos aqui vivendo aqui nessa terra, encarando um monte de coisa que não faz parte do nosso, né, do que nós aprendemos aqui nas Escrituras. Mas mesmo assim, nós precisamos, né, edificar nossas casas enquanto estamos aqui. Nós precisamos plantar jardins e árvores para comer do seu fruto. Nós precisamos casar e dar os nossos filhos em casamento para que eles gerem filhos e filhas. Precisamos orar e precisamos negociar e orar pela prosperidade da cidade, porque a nossa prosperidade depende da prosperidade dela. Ao contrário, né, poxa vida, que loucura é essa de Jeremias? Mandar o povo edificar e permanecer na Babilônia, construir suas casas ali. Mas Jeremias, ele não estava falando por si só, ele sabia que Deus tinha um plano. E ele estava conectado com o plano de Deus. Ele estava conectado com a vontade do Senhor. Ele sabia qual que era a direção do Senhor para aqueles dias. O povo iria para o cativeiro, sim. Por mais que os profetas estavam dizendo o contrário, o povo iria viver ali. E eles precisavam, enquanto comunidade judaica naquele país distante, eles precisavam ser um povo que iria ser sal e luz naquele lugar. Então nós temos um chamado parecido. Nós também estamos aqui e nós precisamos, como povo de Deus, orar pela prosperidade dessa cidade. Nós temos uma responsabilidade aqui. Responsabilidade com o povo dessa terra. De revelar Jesus, de revelar Cristo.
na maneira que a gente puder e conseguir. Anunciar o amor de Deus aqui nesse lugar. Orar por essa terra, pelo povo dessa cidade. Porque a nossa prosperidade depende da prosperidade dessa cidade. Virá o dia que as coisas mudarão, sim. Temos uma promessa que Cristo retornará. Mas enquanto isso, nós temos que cumprir o nosso papel como povo de Deus aqui. Sabe? E isso faz parte da missão. Faz parte de sermos um povo. Edificar nossas famílias. Sabe? Multiplicar como povo. Plantar aqui nessa cidade. Orar pela paz dela. E trabalhar duro para que essa terra aqui seja uma terra melhor, uma cidade melhor, mais justa e mais próxima da verdade da palavra de Deus. Nós temos visto São Tomé assim. São Tomé das Letras é uma cidade que é extremamente mística. Turismo místico. Cultura da droga. Hoje nós temos percebido a mudança naquela cidade. O turismo não é mais o turismo da loucura e da droga. Existe um turismo familiar que está visitando a cidade de São Tomé das Letras. A gente vê famílias com filhos andando pelas ruas, sabe, buscando ir numa cachoeira, buscando fazer uma trilha com seus filhos. Isso é belo, isso é lindo. Nós temos percebido que a mudança está acontecendo naquela cidade. A igreja tem orado por isso. E o Senhor tem respondido. A graça de Deus tem alcançado aquele povo. É perfeito? Não, não é perfeito. Ainda é a Babilônia. Mas nós, como povo, temos experimentado as mudanças naquela terra. E como a cidade prospera, o povo de Deus também tem prosperado e tem crescido naquele lugar. Esse vídeo que vai passar aqui é um vídeo simples, falando do encontro que nós fizemos lá em São Tomé das Letras. A gente, uma vez ao ano, a gente organiza um encontro, que é um encontro para a nossa turma, que já é crente, já está firme na rocha, já é cristã, e muitos não são também. Então a turma vai para estar com a gente lá e acaba nesse encontro conhecendo Jesus. Vai passar o vídeo aí, ele é curtinho, 4 minutos. Pode ir. Some say he was an outlaw, that he roamed across the land with a band of unschooled ruffians and a few old fishermen. No one knew just where he came from or exactly what he'd done, but they said it must be something bad that kept him on the run. Meus irmãos, nós tivemos aqui um período incrível de 4 dias de um encontro, onde tivemos aqui tantos os irmãos que já caminham com Jesus na Cristo House, quanto também muitas pessoas que não conhecem Jesus, que estiveram aqui a oportunidade nesses 4 dias de estarem se envolvendo com esse tempo, né, de comunhão, de palavra, né, conviver conosco aqui como igreja. E o resultado disso foram os batismos. Tivemos aqui um número de 8 batismos, né, de pessoas que decidiram não somente entregar suas vidas a Cristo, mas também começar a participar de uma igreja, de uma comunidade, né, para que tenha a sua fé desenvolvida, né, para que cresçam na sua fé e dividam sua vida agora numa comunidade, né, que está disposta a caminhar com eles. Nesses dias tivemos aqui cultos de adoração, nós tivemos aqui grupos pequenos, onde se reuniram para discutir os assuntos que foram tratados no encontro. Tivemos uma boa comida, uma boa alimentação. Tivemos aqui também um maravilhoso tempo de comunhão entre as pessoas, né? A interação entre a galera. Realmente, se eu pudesse descrever esses 4 dias aqui em uma palavra, a palavra que eu escolho é gratidão, né? Porque exatamente esse foi o sentimento de toda a galera que esteve aqui envolvida. Todos ficaram muito gratos a Deus por proporcionar esse período
né, de 4 dias, onde a gente pôde aqui experimentar mais do Senhor Jesus. Fantástico. Fantástico, cara. É fantástico, cara. Você poder ver que ver outra perspectiva também, sem deixar de ser maluco, e você pode também, saca, outra perspectiva. Eu ainda estou tentando entender, saca, a primeira vez que eu vejo assim, uma mulherada se reunindo, família, criança, mulheres, no maior beijo, na maior cidade. É uma outra perspectiva, tá? É um aprendizado, é um desafio. É você colocar em prática também isso, saca, no dia a dia. Pra mim tá sendo maravilhoso e aberto. Lindo. A mesma coisa, não esperar, primeira vez, no encontro assim dos malucos crentes e crentes. Essa festa maravilhosa, muito perfeito. A malucada junto, sem droga, sem bebida, adorando a Deus. Eu choro pra caramba. Tá sendo maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Deus está trabalhando na minha vida muito esses dias. E tá coisa que eu tô precisando da nossa vida, né, Bi? Eu tenho que dizer que só agradecer ao Senhor e toda a equipe maravilhosa. Muito bom, muito bom, muito bom. Maravilha, irmãos. Bom, o que vocês viram aí foi um encontro que a gente fez, um retiro espiritual com a galera, retiro bíblico, e algumas coisas a gente aprendeu nesse retiro aí. O primeiro deles é que RIP não faz inscrição. A gente abriu as inscrições, galera, se inscrevam aí. Chegou, sei lá, próximo do dia do evento, a gente tinha 80, 100 inscritos. E isso porque a gente estava no pé. E aí, dá seu nome aqui, fala aí quem você é, quantas pessoas virão, aquela coisa, né? Trabalho de formiguinha. E depois também a gente organizou o encontro para 110 pessoas, no máximo. Chegaram lá quase 200. 180 e quase 190 pessoas. E também o encontro iria começar na quinta à noite. Terça-feira, o pessoal estava chegando. Então a comida que a gente preparou, né, o nosso estoque lá, quinta, sexta, sábado, domingo, de terça a quinta já tinha acabado. Então assim, esse é um pouco do desafio do negócio. E teve um festival lá em São Tomé das Letras, que chama STL, e reuniu 30 mil pessoas lá, um negócio bem punk assim. E depois desse festival a gente fez o nosso encontro. E tinha muito hippie lá na cidade por conta desse festival. E o pessoal da pá virada, aquela turma mesmo, sabe? Assim, da loucura, da droga, os caras estavam lá. E de repente, eu vejo, estava subindo lá a montanha lá, começa a descer gente. Aí eu dou uma olhada assim, eu falo, rapaz, essa turma está indo para onde, né? Aí os caras me param lá e falam assim, e aí, onde é que vai ser o encontro? Eu falei, que encontro? Não, o encontro lá dos hippie crente. Eu falei, é aqui. Aí desceram, entraram lá para o espaço. Onde é que a gente arma a barraca? Eu falei, arma ali atrás. Foi assim o negócio. Daqui a pouco, quando eu entro no portão lá do encontro, tinha uma jovem tomando banho de sol lá de topless. Lá, sem blusa. Eu olhei, meu Deus do céu, não está acontecendo isso aqui não é possível. E era mesmo. Aí chamei o companheiro dela, eu falei, amigo, pede sua esposa aí, né? Assim, não pode, aqui não vai dar certo esse negócio aqui não, meu filho. Aí ele cobriu. Aí a gente fez uma reunião com eles. Ó, galera, é o seguinte, aqui nós somos cristãos. Sabe aquele cristão que você olha assim e fala assim, cristão, ô povo chato, nós somos isso. Nosso negócio é Bíblia, nosso negócio, nós somos careta, esse encontro aqui é zero droga. Então, cara, se você quer participar, é muito bem-vindo. Se você quiser droga, loucura, vai lá para a cidade. Lá você vai conseguir ficar de boa. Aqui não. Aí todo mundo ouviu aquilo, falou, não, pode deixar, Lucão, nós vamos ficar bem aqui, nós vamos respeitar e tal, e respeitaram. A partir daí, né,
o encontro foi maravilhoso, resultado assim incrível. Uma das meninas, uma menina me procurou falando o seguinte: ô Lucão, esses 4 dias aqui para mim, sem droga, foi uma bênção, porque já fazia mais de 1 ano que eu não sabia o que era ficar lúcida. Ou eu estava bêbada, ou eu estava com ácido na cabeça, ou eu estava tomando chá de cogumelo, ou eu estava cheirando pó. Estava assim o dia inteiro nessa condição, e todos os dias, mais de 1 ano. E ela, naqueles 4 dias, ela falou assim para mim: puxa, foi tão bom que eu pude pensar, repensar a minha vida, a minha história. Aí contou que ela é filha de crente, a avó dela levava na igreja. Então, foi maravilhoso. Apesar do desafio, da nossa comida ter acabado antes de começar, né, que a gente teve que correr atrás de comida de novo, de ter que pegar o espaço nosso, multiplicar, porque a gente planejou para 100 pessoas, foram quase 200. Foi uma maravilha. Não tivemos acidente, não tivemos briga, não tivemos nada. Foi só, sabe, assim, pessoal respeitando, educado, muita palavra, muita oração, muito tempo de adoração. Foi incrível, sabe? E por que isso aconteceu? Por que essas coisas acontecem? Porque a gente saiu para a praça para falar de Cristo. Esse foi o lance. A gente foi para a rua para falar de Jesus para as pessoas. Então o resultado foi esse movimento, essas pessoas vindo para Cristo com sede e fome. E não se engane, essas pessoas não estão felizes. Parece que sim, mas não estão. Porque elas precisam da palavra, elas precisam do Senhor Jesus, elas precisam desse pão aqui, eles precisam disso. Atrás daquela cara cheia de tatuagem, daquele cabelo dread, atrás daquela imagem ali de liberdade, de não estou nem aí para ninguém, existe um ser humano ali carente, faminto, que precisa de Cristo. E quando a gente prega a palavra para eles, sabe, ela é o martelo que esmiuça a penha, aquela rocha quebrada, aquela carranca, ela se desfaz em choro. A coisa acontece. E a gente tem visto isso, sabe, essas conversões acontecendo nesse ambiente. Às vezes você está lá pregando para os caras estão muito doidos, estão drogados mesmo, estão embriagados. Eu já me questionei várias vezes: será que esse cara está entendendo o que eu estou falando? E sabe o que acontece? Eles talvez não entendam tudo, não. Talvez eles não vão entender a sistemática da teologia que a gente está pregando para eles ali, não. Mas eu te garanto uma coisa: que o Espírito de Deus vai iluminar Cristo no coração deles. Isso nós temos visto. O cara embriagado, chapado, de repente no outro dia a gente encontra ele são, e ele lembra do que nós falamos para ele. A nossa turma aqui, nós mesmos aqui, somos a maioria do que estamos aqui foi encontrado, foi levado a Cristo lá na Praça 7, em Belo Horizonte. Pregando, anunciando, reunindo, pregando, reunindo. Às vezes está cheio, às vezes está vazio, às vezes o pessoal está doidão, às vezes não está. Mas a insistência e a perseverança em pregar ali para eles, o Espírito Santo abriu o coração deles. E hoje estão aqui para anunciar Cristo para os outros. Nos anos 70, houve um movimento nos Estados Unidos chamado Jesus People. Esse movimento cresceu muito lá. E já vou encerrar com essa história aqui. Eles... Oi? Está começando? É o primeiro sinal? São quantos? Amém. Mas esse movimento Jesus People, ele surgiu exatamente na hora mais escura da América. Os anos 60 foi uma década que muita coisa aconteceu. Liberdade sexual, abuso de droga, protestos, a pílula, né, que é o anticoncepcional. Cara, foi uma série de coisas que aconteceu no mundo como um todo, mas nos Estados Unidos a coisa se concentrou lá. Mas nesse momento estourou também, sabe,
esse movimento chamado Movimento de Jesus, Jesus People. Esse movimento começou com um jovem que converteu e ele começou a pregar Jesus para essa turma. E aí começou a crescer, converter gente numa igreja tradicional lá na Califórnia. O pastor, né, bem tradicional, e a igreja foi aberta e esse pessoal começou a invadir a igreja, sentar e ir nos cultos, os cultos começaram a encher, e aquele povo colorido, aquele povo maluco, sedento por Jesus, e a igreja foi crescendo, e os batismos eram feitos no Oceano Pacífico, tá? O pessoal ia lá para a beira do mar e batizava e tal. Foi lindo o que aconteceu ali. Só que a comunidade cristã, evangélica, ficou preocupada, ficaram pensando, gente, o que é isso aí? O que esse povo está fazendo? O que está acontecendo ali? É uma seita? O que é isso? O que significa essa coisa toda aí? E o Billy Graham, ele foi lá. O Billy Graham falou, não, eu vou estar no meio desse povo. E eu vou saber exatamente o que está acontecendo lá. E tem imagens do Billy Graham pregando para a galera e tal. E ele esteve lá com a turma, reuniu em pequenos grupos, foi nos cultos, e o resultado da experiência de Billy Graham no meio do movimento de Jesus foi um livro que ele escreveu, chamado Jesus e a Geração Jovem. Esse livro, ele elenca 10 pontos que ele viu no meio desse movimento. E desses 10 pontos, 3 eu sempre gosto de compartilhar, porque eles falam muito ao meu coração. O primeiro deles é que esse grupo ali que estava convertendo, eles eram extremamente bíblicos. Eles se reuniam para estudar a palavra, ler as escrituras. Os grupos iam para os cafés, onde outrora os caras estavam se drogando nos cafés, agora para abrir a Bíblia e estudar as escrituras sistematicamente. Eles eram bíblicos, amavam a palavra de Deus, bibliocêntricos. Esse grupo também, eles eram extremamente evangelísticos. Eles estavam sempre prontos para anunciar Cristo para alguém. Quando eles atendiam o telefone, eles não falavam um alô, eles diziam, Jesus te ama, você quer falar com quem? Era assim que eles faziam, eles não perdiam nenhuma oportunidade, eles eram extremamente evangelísticos, anunciavam Cristo para sempre e para qualquer pessoa. E terceiro ponto, eles se importavam com a necessidade dos pobres, dos carentes. Então eles se reuniam como grupo, eles sabiam que alguém estava em necessidade, eles se juntavam e supriam a necessidade daquela pessoa. Alguém estava faminto, eles iam lá e levavam comida. Estava alguém com frio, eles iam lá e cobriam nu. Eles eram extremamente ligados nessas questões, de cuidado humanitário, não institucional, mas eles cuidavam do ser humano. E isso foram marcas que foram criadas nesse grupo. Sabe o que eu gosto para isso? Essas marcas, para mim, todas essas marcas que eles viram nesse grupo eram as marcas de Cristo. Cristo era o homem da palavra. Cristo era o homem que estava o tempo inteiro anunciando o reino de Deus. E o nosso Senhor Jesus também era um homem que se compadecia da miséria do ser humano. Não é a igreja que carrega as marcas de Jesus, o povo que carrega as marcas de Jesus, ele não está distante do lugar onde ele vive, da terra onde ele está. Nós, como igreja, precisamos olhar para fora e olhar o que está acontecendo, levar Cristo para eles, atender suas necessidades espirituais, físicas e emocionais. E, né, cara, falar, ser bíblicos, né, no que nós estamos fazendo. Se nós formos um povo bíblico, nós vamos ir para fora, porque é isso que a Escritura nos ensina também. Como povo, sair, anunciar Jesus, falar do reino de Deus. E é isso, irmãos. Quero agradecer o período aqui, o tempo, pastor Abraão,
não nos conhecíamos, mas o coração do cara abriu assim para a gente de uma maneira extravagante. Fomos muito bem cuidados. A Adna lá, que nos acolheu tão bem, a Adna, né? Também organizou lá o espaço, tudo. Foi muito, muito bom. Nosso desejo é retornar a Alto Paraíso o mais rápido e começar, talvez, aqui um movimento em direção a essa galera hippie de cair alternativa, porque Deus nos deu uma graça. Eu falo isso que é uma graça de Deus mesmo, de falar com eles. Eles nos ouvem, têm nos ouvido. Então nós queremos retornar e quem sabe Deus a gente ter uma base nossa aqui para fazer esse trabalho no meio dessa turma, né? E contamos, com certeza, com o apoio dessa igreja, dessa comunidade de fé que está aqui, né? Porque eu sei o quanto vocês amam Jesus e vocês também amam o povo dessa cidade, querem ver o Evangelho se alastrando por todo esse lugar, né? Então estamos juntos, meus irmãos, né? Obrigado, pastor. E o José também é um querido amigo de longa data aí, né? Que está aqui com você, já nos conhecemos há bastante tempo, sabe do nosso movimento, que a gente faz, já fizemos algumas coisas juntos também, ele, a esposa, a família, e é isso.